Nessa noite nós vamos meditar em um texto, onde talvez você vai ler o texto e falar assim: pastor, esse texto ele não combina muito com a temática de imersão. Mas o Senhor vai nos esclarecer, porque quando Ele dá o texto, Ele esclarece o texto. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Nós faremos a leitura do verso 54 ao versículo de número 61. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 54 ao 61. Amém. Vamos acompanhar a leitura. Então, prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu, sentado ali, à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar, irmãos? Baixe sua cabeça. Senhor, nós estamos na tua presença. E a tua palavra, ela é viva e eficaz para fazer aquilo que o Senhor tem como proposta ao enviar ela ao nosso coração. Que essa noite o Senhor alcance cada um daqueles que estão aqui para ser alcançados pela tua palavra. Nós não estamos aqui para viver uma vida religiosa. Nós estamos aqui para sermos alcançados pela palavra do Deus vivo. E queremos isso nessa noite. Fale com cada um daqueles que estão aqui, daqueles que estão em seus lares, para que, Senhor, a nossa vida seja transformada pela Tua palavra. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, interessante perceber de que Lucas, capítulo 22, anteriormente, os discípulos haviam participado da ceia do Senhor. Aquele momento de sentar à mesa, de comer com o mestre, de repartir o pão. Os discípulos haviam vivido essa realidade na vida deles, e quando eles vivem essa última ceia de Jesus, Pedro e mais um é quem vai preparar o ambiente, é quem vai preparar o alimento, é quem vai preparar o lugar para que a ceia fosse realizada. E é interessante porque Pedro e João, que haviam preparado a refeição da Páscoa, na ocasião, Jesus havia falado a eles algumas palavras bem interessantes, e palavras essas que me emocionam muito. Quando eu leio a Bíblia e eu percebo as palavras que Jesus direciona aos seus discípulos, eu leio elas e eu ouço ele direcionar as mesmas palavras para mim. Eu não sei você, quando lê a palavra de Deus, se você compreende de que é o Senhor falando a palavra dele com você. E o texto vai dizer para nós, em algum determinado momento, no verso 15, de que Jesus, em uma das suas palavras, ele vai dizer: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus se reúne com os discípulos e ele vai dizer: olha, foi desejo meu, de maneira muito ansiosa, poder estar com vocês. E ele completa: esse desejo é um desejo tão ansioso que eu estou desejoso antes de eu passar por aquilo que eu vou passar, que é o sofrimento. Sabe, querido, Jesus está dizendo assim: olha, eu desejo estar com vocês antes de passar por aquilo que eu vou passar por vocês. Ele tem desejo em estar com o povo dele. Ele tem desejo de estar reunido com o seu povo. Talvez contrário de muito discípulo, talvez contrário de muita gente, quando houve um convite de Jesus, não há tanto desejo de aceitar esse convite ou de querer estar com Jesus. Mas Jesus diz algo mais ainda, no verso 21 ainda do capítulo 22, ele diz: a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa.
Jesus tinha a compreensão de que naquela refeição, naquele momento, ele estava mostrando o amor que ele tinha para com os discípulos, mas também de que ele conhecia cada um daqueles que estavam ali, inclusive aquele que iria traí-lo, inclusive aquele que dizia estar imerso, aquele que dizia estar perto, aquele que dizia estar enraizado, aquele que dizia amar a Cristo. Ele diz: eu ainda sei que quem vai me trair está com a mão sobre a minha mão. Jesus sabia que aqueles que diziam, às vezes diziam, mas diziam da boca para fora. Mas ele conhecia cada um, como foi falado ontem aqui, não tem como a gente se maquiar para Jesus, ele conhece a nossa situação real. Mas ele diz algo ainda, e isso me chama a atenção, porque no verso 28, ele diz: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. O mesmo grupo que ele senta com eles e diz que ama esse grupo porque de fato ele ama, e diz que iria sofrer por eles, e do mesmo grupo existia um que seria o traidor. No mesmo grupo também Jesus olha e fala assim: vocês estão comigo em todo o tempo, vocês não me abandonam, em todas as provações que eu passei, vocês estiveram do meu lado. Sabe, irmãos, isso me faz perceber que dentro do grupo daquilo que Jesus tem como seus discípulos, eu devo escolher se eu sou o que traio, ou se eu sou o que estou com ele em todo o tempo da minha vida. Existe talvez alguns que escolhem ser os que vão trair. Traíra, e Jesus te conhece, meu filho. Não adianta fingir que é, Jesus sabe quem você é, mas nessa noite Ele quer fazer você ser quem Ele quer que você seja, discípulo de Jesus. Não adianta, nessa noite o Senhor vai falar ao seu coração aquilo que Ele quer que você seja. Diante desse contexto, Pedro, então, traz um discurso ousado, e Pedro vai dizer lá no verso 33, ele diz: estou pronto para ir contigo para a prisão e para morrer. Pedro vai dizer assim: Jesus, eu estou pronto para imergir, eu estou pronto para ir fundo, eu estou pronto para não abrir mão, eu estou pronto para continuar com o Senhor. É Pedro que está dizendo isso, sou eu, é você, somos nós, que declaramos que queremos ir mais perto, mais fundo, mais longe, que nada vai me tirar da tua presença, que eu não vou abrir mão, que eu não vou sair e dizer: Senhor, eu estou pronto para estar contigo para o que der e vier, Senhor. Pedro diz isso. Pedro diz que ele queria imergir. E esse texto vai nos fazer perceber que nível de imersão Pedro estava quando ele declara isso com a boca dele. Talvez você já declarou isso nessa noite: Senhor, eu quero ir muito fundo, eu quero estar muito perto. E Deus então vai nos fazer perceber se você está disposto a ir na profundidade daquilo que Ele espera de nós nesse tempo. Jesus então, querido, é preso, e chegou a oportunidade de Pedro mostrar o quão imerso ele estava disposto a ir, ou o quão imerso ele estava. E nesse processo então, surgem algumas atitudes que Pedro tem, e que mostram o quão comprometido, de fato, ele estava com o mestre que ele disse que iria ser preso e que talvez também até morrer, ele estaria disposto a morrer por esse mestre. E é isso que eu quero pensar com você então nesse momento. Algumas atitudes que Pedro tem e que talvez são atitudes que você está tendo na sua vida. Pedro declarou: Senhor, eu quero imergir. Vamos falar junto? Eu quero o quê? Eu quero... Amém. Pedro falou isso, mas não foi só os jovens que falaram, não. A igreja falou também. Eu quero o quê, irmãos? Imergir. Fala assim: eu quero imergir. Você quer mesmo? Amém? Amém. Ainda bem que o Senhor é que recebeu o teu amém aí. Pedro então mostra para nós que nível ele está. Olha o que diz o texto, irmãos. Verso 54. Então, prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. O primeiro nível que Pedro está, e que esse texto me mostra, é que Pedro se apresenta como aquele que escolhe ficar longe. Pedro é alguém que disse que estava disposto a estar perto, com o mestre, se ele fosse preso, se ele fosse morto, mas o texto mostra para nós de que Pedro escolheu agora estar longe. E esse texto nos faz perceber de que a biografia do apóstolo Pedro é marcada por fortes contrastes.
Pedro, ele é exatamente aquele que mostra para nós ter atitudes ousadas, mas ao mesmo tempo atitudes de covardia também. É um homem de altos e baixos, é um homem que mostra para nós escaladas, mas também ele mostra quedas, bravura, mas ele mostra também fraqueza. Pedro é alguém que mostra querer, mas quando ele tem que mostrar o que ele quer, ele escolhe recuar e ficar longe. Tem muita gente que diz, eu quero ir mais fundo, mas quando Deus nos convida a mergulhar, a gente fala, não, Senhor, não tem como, porque isso causa medo demais. Não, Senhor, confiar nessa profundidade no Senhor não tem como, porque isso é desafio demais. Não, Senhor, como que eu posso confiar no Senhor se minha esposa está doente, se o meu filho está doente, se minha esposa, se meu marido, como é que eu vou confiar se eu estou desempregado? Querido, se você diz que está com Cristo em todo o tempo, você não pode ficar longe da presença dEle. Você não pode se ausentar, você não pode fugir. Pedro, então, é alguém que mostra para nós de que ele escolhe ficar longe. O Pedro que declarou no verso 33, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte, está agora tentando seguir Jesus de longe. E deixa eu te falar uma coisa aqui, se você não sabe, tentar seguir Jesus de longe é uma possibilidade de um começo para atrair Jesus. Quem escolhe seguir Jesus de longe, quem escolhe ficar recuado, quem escolhe não se envolver, quem escolhe não participar, quem escolhe não imergir, pode ser uma possibilidade de trair Jesus na sua vida. Pedro começa a mostrar para nós o nível de profundidade que ele está, e aparentemente não é muito fundo. Pedro escolhe ficar longe. Existe uma outra atitude que ele toma também. O verso 55 diz para nós, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Olha que interessante, irmãos. Aquele que escolhe estar longe, toma decisões completamente contrárias à palavra de Deus. E Pedro agora mostra para nós ser alguém que se apresenta como aquele que escolhe se acomodar no lugar errado. Pedro se acomoda no lugar errado. O texto diz para nós de que Pedro se infiltra no pátio da casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo interrogado, e enquanto Jesus está sendo interrogado, enquanto Jesus está sendo ali humilhado, enquanto Jesus está passando por situações difíceis, Pedro vê uma possibilidade de se achegar a uma fogueira, aonde aqueles que não criam em Cristo estavam ali, falando coisas que não deveriam falar. Pedro então senta com eles, na roda dos escarnecedores, na roda dos zombadores, porque Pedro é atraído pela possibilidade de um fogo aquecer ele. Querido, não existe fogo maior do que o fogo do Espírito Santo para nos aquecer na nossa vida. Fogo de zombador é só fogo para zombar, não faz nada, não transforma nada, só nos afasta do propósito de Deus, da proposta de Deus. E Pedro se revela para mim, se revela para você, como aquele que se senta na presença dos escarnecedores. Pedro busca o aconchego de uma fogueira. Talvez em um tempo friento como esse, o que você mais gostaria era de estar na sua casa, no aconchego do seu cobertor, no melhor lugarzinho, lá, quentinho. Minha mão está gelada demais, os meus dedos estão congelando aqui hoje, nessa noite. Estou me sentindo no Polo Norte, nesse lugar. Mas eu tenho a presença do Senhor que aquece meu coração. Querido, mesmo em lugares que parecem frios demais, na presença do Senhor a gente sente o aquecer verdadeiro para o nosso coração. Pedro, então, é alguém que o nível agora dele é o nível de mostrar para nós, de se acomodar no lugar errado. Tem muita gente que está querendo se acomodar no lugar errado. E não dá, irmãos. Quando nós escolhemos seguir Jesus, Ele vai dizer para mim e para você assim, olha, saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Ah, pastor, mas eu estou tão acostumado com isso, sempre foi assim, sempre foi dessa maneira. Ele vai dizer, saia dessa zona de conforto. Está na hora de subir de nível. Está na hora de mudar de round, está na hora de ir para outro patamar, está na hora de viver algo diferente na sua vida. Saia da zona de conforto.
Não se assente no lugar de conforto, ao ponto de achar que aquele lugar é o lugar que Deus quer para você. Nem sempre o lugar de conforto é o lugar que Deus quer para nós. Guarde isso no seu coração nessa noite. Nem sempre o lugar de conforto é o lugar que Deus quer para nós. Às vezes, Deus quer nos tirar da zona de conforto. Para emergir, é preciso perceber também o lugar em que nós estamos inseridos e se estamos de fato no lugar em que Deus quer que nós estejamos. Querido, essa decisão de Pedro me ensina uma lição interessante. Às vezes nos esquecemos completamente do sacrifício de Jesus e nos sentamos na fogueira com os escarnecedores. Pedro talvez se esqueceu, daquilo que Jesus havia falado na ceia e dito para ele de que o Senhor iria passar por um período de dor, de sacrifício, por amor àqueles que estavam ali também, e Pedro estava incluso nisso. Não permita que os escarnecedores tirem do coração de vocês a certeza do que Cristo já fez pela vida de vocês. Jovens, não permitam que as propostas de Satanás tirem de vocês aquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário pela vida de vocês. A imersão é a certeza do que Cristo já fez, e Ele já fez a obra redentora para que vocês tivessem vida na vida de vocês. Mas o inimigo vai tentar propor muitas vezes coisas para nos fazer se esquecer do que Cristo fez e nos fazer se assentar no lugar errado. E Pedro é alguém que se assenta nesse lugar errado. Mas existe uma outra atitude que Pedro toma, e o verso 56 e 60 diz para mim, e diz para você também nessa noite: uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. Pedro agora se apresenta para mim e para você como um homem que está em um nível de covardia. Pedro é covarde. Pedro é covarde. A covardia de Pedro é porque ele permitiu que o medo tirasse do seu coração a coragem que ele dizia ter de ir até a prisão com Cristo. Pedro se permitiu ser tomado pelo medo, e o fato dele ser tomado pelo medo tirou dele a coragem de querer continuar seguindo o Mestre. Diante da possibilidade de mostrar todo o seu amor pelo Mestre, Pedro se apresenta como um homem covarde. Querido, todo dia, Deus se apresenta a nós com possibilidades para que nós demonstremos também o nosso amor a Ele. E às vezes a gente demonstra a resposta com covardia. Eu louvo a Deus porque nesse mês da juventude, alguns jovens foram chamados para pregar a palavra de Deus. E olha que ousadia na pregação do Evangelho. Como a gente se alegrou de ver o Senhor tomando a vida desses jovens e usando eles poderosamente. Irmãos, quando nós nos colocamos diante do Senhor, Deus nos usa poderosamente, não porque nós temos capacidade para fazer qualquer coisa, mas porque Deus quer se manifestar através da nossa vida. Deus quer se manifestar através da vida de vocês, dessa igreja, desse povo, da sua vida que está aqui nessa noite visitando essa igreja. Deus quer se manifestar. Não seja covarde, deixa Deus te tomar por inteiro, meu filho. Deixa Ele te usar. Pastor, mas eu não sei fazer. Deus sabe fazer. Pastor, mas eu nunca liderei esse negócio. Deus sabe liderar. Pastor, mas eu nunca fiz. Deus sabe fazer, meu irmão. Ou você está imerso no Senhor, ou você está imerso na sua vida. Quem está imerso no Senhor, deixa Deus fazer. E confia de que Ele faz. Pedro é alguém que se mostra para nós, que escolheu perder a coragem porque deu lugar ao medo. Ao momento, ele perdeu a sua valentia e foi tomado pelo medo. Diante das suas possibilidades em demonstrar o seu verdadeiro amor pelo Mestre, como você, querido, reage?
Como você tem reagido diante dos convites que Jesus faz a você, que Deus faz a você? Você foge, você recua, você finge que não é com você? Covardia. Covardia. A Bíblia diz para nós que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, peca. Está em pecado. Se Deus está dizendo para você o que você tem que fazer, faça. Não se acovarde. Não fuja. Às vezes Deus fala para você assim: olha, o que eu quero de você hoje é que você aprenda a perdoar. O que eu quero de você hoje é que você vá lá, fale, se reconcilie, se humilha. Não, muito difícil. Eu vou dormir, vou fingir que não foi comigo. Covarde. Covarde a voz de Deus. Quantas vezes ouvimos a voz do Senhor e escolhemos nos acovardar. Escolhemos fugir da responsabilidade. Imersão, ela vem com responsabilidade. Ninguém vai imergir em Cristo sendo irresponsável. Ninguém vai imergir em Cristo vivendo uma vida dupla. Ninguém vai imergir em Cristo vivendo o seu eu. Só é possível imergir em Cristo se de fato for de verdade, com comprometimento, com entrega, irmão. Tem que entregar de verdade. Nessa noite, entrega a sua vida de verdade para o Senhor, em nome de Jesus. Não seja mais um na multidão. Seja aquele que Deus vai ver você como discípulo verdadeiro dele, que ele se agrada desses discípulos. Pedro estava negando, querido, o nome dele. Pedro estava negando a fé. Pedro estava negando o apostolado. E Pedro estava negando o seu Senhor. Pedro escolheu se acovardar. Não foi falta de oportunidade. Ele teve oportunidades para decidir, imergir de verdade, mas escolheu se acovardar. Mas agora algo muito profundo acontece nesse texto, e talvez é o nível da imersão que não parte de nós, mas parte de Cristo para nós. Porque é isso que faz a diferença na nossa vida, irmãos. É o que Cristo faz. Não é o quanto eu sou capaz de fazer, mas é o que Cristo faz. E esse texto vai nos fazer perceber de que a última atitude que Pedro tem aqui é se apresentar como aquele que se arrependeu. Ele se arrependeu. O texto diz para nós, no verso de número 31 e o 32, vai dizer para nós assim, no verso 31 e 32, os versos anteriores: quando Jesus estava sentado à mesa com os seus discípulos, ele disse: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Jesus vai dizer assim: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Irmãos, Pedro não era convertido. Pedro estava sentado à mesa. Jesus está dizendo que Pedro não era convertido até esse momento. E o texto está dizendo para nós de que Jesus ora por Pedro, porque Satanás havia pedido, não apenas Pedro, mas os demais que estavam ali, para peneirá-los, para ver quem é e quem não é. E o texto diz que Jesus fala assim: Pedro, eu orei por você, Pedro. Eu orei por você para que quando chegar esse momento e você esteja convertido, você seja uma testemunha para os outros também, que não são convertidos, mas quem é convertido é testemunha para quem não é. Irmãos, percebam o nível daquilo que o Senhor está fazendo. O nível mais profundo de imersão que podemos chegar começa com a coragem de reconhecer os nossos erros e falhas em arrependimento. E o texto vai dizer para nós que os jovens escolheram, e que nós vimos aqui durante todo esse período de Efésios 3, do 16 ao 17, diz, Paulo vai dizer: oro para que com as suas gloriosas riquezas o Senhor, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Paulo também ora e orou por nós, para que o Senhor nos fortalecesse. Sabe por quê? Porque o diabo vai tentar peneirar, ele vai tentar tirar,
ele vai tentar levar, ele vai tentar fazer você sair, mas já existe alguém que orou por nós, para que nós fôssemos fortalecidos no íntimo, com o poder de Deus em nós, e é isso que nos fortalece. O que nos mantém de pé não é a nossa própria estabilidade, não é a nossa base, não é o quanto a gente consegue, mas é o poder de nós, que atua em nós. É sobre esse poder, é o quanto você está imerso no poder de Deus, que vai te fortalecer quando Satanás tentar contra a sua vida. É o quanto você está lançando-se diante do Senhor, é o quanto você está prendendo a sua mente em Cristo, que vai fazer você vencer as ciladas do diabo. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer também, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, trazendo a nós a compreensão de que a armadura, ela é colocada para a batalha. Irmãos, todo dia, eu e você estamos em guerra. Não pense você que guerras, elas escolhem que dias elas vão surgir. Todo dia, aquele que é de Cristo está em guerra. Todo dia você está numa batalha. Se você acha que hoje não teve batalha, teve, e amanhã vai ter mais uma. Se prepara, se revista. Jovens, se preparem, amanhã terá batalha. Amanhã terá os enviados de Satanás. Amanhã terão as enviadas, porque o Satanás envia também as enviadas, hein, meninos? Às vezes vem umas enviadas do inferno, para tirar aí a atenção de vocês. E a gente precisa estar com toda a armadura de Deus, para resistir esse dia mau. É interessante, porque agora no verso 61 e 62, o texto diz: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, para irmos fundos é preciso arrependimento. E olha que interessante, porque para Judas, Jesus falou com Judas. Olha o que Jesus falou para Judas, irmãos. No verso 48 do capítulo 22, Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Jesus falou com Judas. Judas ouviu a voz de Jesus. E para Pedro, o interessante é que Jesus olhou para ele. Para Judas, Jesus falou, e mesmo assim Judas não deu ouvido à voz de Jesus. Para Pedro, Jesus olhou. E o olhar de Jesus falou profundamente no coração de Pedro. Às vezes Jesus não precisa falar muita coisa, basta o olhar dele para nós, para saber que nós devemos recuar, para saber que nós devemos parar, para saber que nós devemos frear. E os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre mim e sobre você estão os olhos do Senhor. Esse texto nos faz perceber que quando Pedro estava diante da sua primeira negação, diz o texto que uma criada olhou fixamente para Pedro e disse: esse homem estava com ele, mas ele negou: mulher, não conheço. Não é olhar por olhar, não. Não é sobre o olhar de qualquer pessoa, porque o texto diz de que apenas o olhar de Jesus trouxe a Pedro um verdadeiro nível de imersão e arrependimento. Foi quando Jesus olhou para Pedro que Pedro se arrependeu. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Hoje pela manhã, a irmã Luciana trouxe aqui uma cruz. Quando Jesus foi levado àquela cruz, ele olhou para nós. E o fato dele olhar para nós tem que nos levar ao verdadeiro arrependimento. Tem que nos levar a vivermos uma vida de arrependimento. Não é o que muitos dizem, é o quanto você entende que Cristo fez e olhou para você e se entregou na cruz pelos seus pecados. No olhar de Cristo há repreensão, querido, mas também no mesmo olhar há amor. Basta um olhar de Jesus para que possamos nos lembrar das suas palavras e nos arrepender. O olhar de Jesus fez Pedro se lembrar dessas palavras. E Pedro então chorou amargamente. Houve um arrependimento.
porque Pedro teve o olhar de Cristo sobre ele. Nessa noite, o olhar de Cristo está sobre mim e sobre você nesse lugar também. Será que vai haver arrependimento no seu coração? Jesus está com os olhos sobre você nessa noite. Será que há arrependimento sendo gerado na sua vida nessa noite? Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Já estou chegando no término dessa palavra. Os meus dedos já congelaram demais aqui. E o Senhor já falou aquilo que eu creio ser suficiente da parte dEle para trazer a você compreensão do que Ele quer de você nessa noite. Pedro é aquele que estava longe, Pedro é aquele que estava acomodado, Pedro é aquele que se acovarda, mas Pedro é aquele que se arrepende. Baseado no olhar de Jesus, houve o arrependimento. Nessa noite o Senhor está olhando para você aqui também. E eu gostaria de fazer um convite a você que entrou aqui nesse lugar. Ao som dessa mesma chuva que cai, talvez seja a necessidade de você entender de que o Deus que manda chuva é o Deus que olha do alto e vê a sua realidade aqui na terra também. Se você entrou aqui nessa noite, querido, precisando ouvir dessa palavra que você ouviu hoje, e Deus falou com você, apenas se o Senhor falou com você, e você quer tomar uma decisão diante do Senhor, e eu não sei qual decisão você estará tomando, mas se você quer tomar alguma decisão diante do Senhor hoje, talvez será uma decisão de arrependimento, uma decisão de querer tomar uma atitude, de fazer algo que Deus está mandando você fazer, uma decisão talvez de querer de fato viver um tempo de imersão. Talvez você que é jovem está conosco aqui e viveu esse período inteiro de congresso, mas hoje o Senhor disse a você claramente o que Ele quer de você. Se você entrou aqui nessa noite e Deus falou com você, eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Se o Senhor for falando com você, você vai se levantando aí do seu lugar e dizer para o Senhor: Senhor, eu entendi o que o Senhor falou comigo. O Senhor não precisa falar mais nada, eu já compreendi a tua voz. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós estamos orando. Se Deus falou com você, você que entrou aqui, de uma maneira muito pessoal, Deus falou ao seu coração o que Ele quer que você faça, o que Ele quer que você realize. Não seja o covarde que foge, mesmo ouvindo a voz do Mestre, mesmo sabendo o que Ele quer de você. Se Deus falou ao seu coração, fique em pé no seu lugar. Talvez você é membro dessa igreja, amém, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você já disse que tem compromisso com Deus, mas você sabe que não dá para se maquiar, amém. Não dá para ficar fingindo, não dá para ficar ouvindo o galo cantar mais vezes, sabe? Para de dar a voz para o galo cantando e você traindo. Deus está te convidando a um nível mais profundo hoje. Se levanta do seu lugar, assim como aqueles que já se colocaram diante do Senhor hoje, assumindo um compromisso com Deus, falando: Senhor, é um nível de profundidade, amém, louvado seja o nome do Senhor. Fique em pé no seu lugar, isso. É com Deus, querido, é com Deus. Nós vimos uma encenação aqui que é uma realidade. Haverá o dia do juízo final. E se você reconhece Cristo aqui agora, você será reconhecido na eternidade também. Mas se você não reconhece Ele agora, querido, certamente você não será reconhecido lá. A eternidade só é uma realidade quando ela começa agora. Não adianta querer viver a eternidade se você não quer viver ela hoje. Tem que começar agora. O novo, a imersão, o mergulho, o compromisso, começa agora. Se Deus está te convidando a fazer isso, faça. Não saia daqui no raso. Não saia daqui se assentando no lugar errado. Não saia daqui provando do fogo de outro lugar, mas saia daqui provando do fogo eterno de Cristo sobre você nesse lugar. Se Deus está falando com você, você não é mais nem o primeiro, nem mais o terceiro, nem mais o quinto. Mas ainda existem pessoas aqui que o Senhor está convidando para tomar uma posição. Eu só estou insistindo porque eu sei que o Senhor está te convidando para tomar posicionamento. Hoje é noite de posicionar-se. Deus está falando com você, se posiciona agora. Seja homem diante do Senhor e confessa o seu pecado, confessa o erro, fala: Senhor, de fato, Senhor, eu neguei, eu fui para longe, eu escolhi outras práticas, Senhor, eu fiz outras realidades, Senhor, eu entrei em outras ruas, mas hoje o Senhor me achou, aleluia. Deus falou contigo,
Para de ficar endurecendo esse coração, filho. É só dizer para Jesus: Senhor, eu estou aqui. Pedro teve algumas decisões erradas, mas no final, o olhar de Jesus fez ele para a decisão certa. A gente erra, irmãos, a gente erra. Crente erra, crente peca, crente faz coisas erradas. Mas a gente não escolhe permanecer no erro, porque o olhar de Jesus nos leva de volta ao arrependimento. E é isso que Deus está fazendo para você. Olha, você errou, mas eu ainda amo você. O meu olhar continua voltado para você. Nós vamos orar. Mas existem mais pessoas que Deus falou nessa noite. Mas eu vou orar, eu não vou alongar, porque se o galo vai cantar através da tua vida, é com você e com o Senhor, meu irmão. Se você quer escolher o galo cantar e entender que isso é sinônimo de traição, é com você. O que eu tinha que fazer como ministro do Evangelho eu fiz. Agora é contigo. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque diante do teu olhar é impossível sermos fugitivos. O Senhor tem um olhar de raio-x. O Senhor tem um olhar que vê uma máquina completa, desde a ponta dos nossos pés ao fio de cabelo. O teu olho nos vê. Não dá para fugir do olhar do Senhor. Não há possibilidade, Senhor. E nessa noite o teu olhar nos achou nesse lugar. O olhar do Senhor nos encontrou nessa noite. E que bom que esse olhar nos olhou. Que bom, Senhor, que os teus olhos estão sobre nós como esteve sobre Pedro. Porque as atitudes erradas de Pedro não tirou do Senhor o teu amor para com ele. Naquele momento o Senhor virou para ele e olhou para ele. E nessa noite o Senhor olha para nós. O Senhor olha para essa juventude. O Senhor olha para esses homens, mulheres, aqueles que estão aqui, Senhor, e nos lares. O teu olhar está sobre nós, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque isso é misericórdia. Isso é amor. O amor que nos alcançou nessa noite, nos alcançou nesse lugar, com o olhar do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado por esse tempo novo. Pai, existe um tempo novo acontecendo nesse lugar. E esse tempo é do Senhor. O homem nunca poderá impedir o grande eu sou de agir nesse lugar. Não existe cilada do diabo que impede o povo de viver a vontade de Deus. Quando o Senhor é dono e ponto final, Pai. E é o Senhor que domina a nossa vida. Pai, eu quero te agradecer também nessa oração pela vida do Ryan, Senhor, pela vida desse jovem que esteve à frente dessa juventude, trabalhando, liderando, conduzindo cada um deles com a força do Senhor. Pai, eu quero te agradecer, porque o teu servo está cansado. Fato é que ele está cansado, mas ele entregou o melhor ao Senhor. Que o Senhor receba, Deus, o melhor do teu filho e o melhor de cada jovem e adolescente que nessa igreja dedicou o melhor ao Senhor. Eu quero te agradecer por isso, Senhor, porque o Senhor merece o melhor mesmo. E essa igreja nunca dará o resto. Nós sempre daremos o melhor ao Senhor. Eu te agradeço por isso. Eu te peço que se há alguém entre esses que estão aqui em pé, te recebendo, voltando, se arrependendo, se consertando, seja qual decisão foi tomada, que o Senhor, ó Deus, olhe com o teu olhar de amor, de misericórdia,
e os envolva agora com Teu Espírito Santo. Que eles sejam abraçados. O Teu Espírito Santo habita em nós. E que esse Espírito agora envolva esses que tomaram decisões, ao ponto, Senhor, do coração queimar com a Tua presença. Nós queremos queimar com a Tua presença, Senhor. É a oração que nós fazemos, e fazemos em nome de Jesus. Amém? Amém.